Ao vivo, professor! E aí, turma, como é que vai? Tudo bem? Grande saudade de vocês e é tudo meu hoje, não tem ninguém, sensacional! Não tem a múmia do Anderson, não tem a Fitz da Juliana, ok? Não tem o Bruno Fux, com aquele, né, do petinho dele. Não tem a Denise doida, a cobra da Jéssica, também não tem, ok? Hoje é uma aula especial, né? Mas vocês sabem, né, gente? Quando tem interação é com o maior prazer que a gente faz essas brincadeiras com vocês, não é? Só que nessa aula hoje, uma aula revisional sobre o módulo laranja, nós vamos trabalhar aí o conceito da ciência para construir a tabela periódica. Então, olha só, vem comigo aqui rapidinho para justamente a gente olhar esse fenômeno que está, aqui. Olha só, olha que modelo interessante que está ali explicando, né? Obrigado. Ok? Prestem atenção que nós estamos trabalhando aqui, com uma chama colorida. Uma chama mais avermelhada para rosa, aqui um traço de vermelho, uma chama amarelada. Olha o detalhe da imagem, gente, a chama parece que pula aqui, né? Olha só, presta atenção, muito sensacional, não é? Ok, que modelagem científica vai trabalhar esse fenômeno de emissão de luz? Aí você pode estar perguntando, Márcio, isso é modo vermelho, você falou que a revisão é modo laranja. Galera, a construção do conhecimento na ciência ocorre com conhecimento vindo lá de teoria atômica, ok? Se a gente não tiver uma teoria atômica específica, nós não vamos entender tudo que existe envolvido na construção da tabela periódica, bem como nas propriedades periódicas, ok? Perfeito. Qual o modelo atômico? Exatamente esse modelo atômico, o modelo de Niels Bohr, o modelo que vai apresentar para a gente uma eletrosfera dividida em camadas. Galera, esse experimento aqui é um experimento especial que a gente chama de teste de chama. Você deve estar se perguntando, Márcio, você falou que talvez ia ter um experimento, né? Experimenta isso aí na tela? Não, calma, não perca cenas nos próximos capítulos, os próximos minutos. Aqui, temos aqui uma coisa totalmente preparada para que possamos fazer aqui uma coisa especial, ok? Muito bem, então volta aqui. Nesse teste, é chamado de teste de chama, nós temos aqui, sais de alguns metais, ok? Nós temos aqui iodeto de potássio, nós temos aqui cloreto de sódio, entre outros metais que tem quantidade de elétrons o quê? Diferente. Ora, quando eu coloquei fogo, essa energia liberada na queima do combustível fez com que os elétrons desses metais fossem o quê? Excitados. E quando eles voltam, vão emitir luz. Só que vai emitir uma luz característica de cada metal. Isso é uma forma fundamental para que a gente possa identificar este elemento químico. Ok, Márcio? E aí? Tem mais alguma coisa especial relacionada a modelo atômico para a gente trabalhar a tabela periódica? Claro que sim. Este modelo. Nós vamos focar ele o tempo todo na tabela. Mas me acompanhe aqui que a gente vai fazer uma experiência bem interessante. Chega aqui fazendo favor desse lado aqui, vai acompanhando aqui comigo, tá? Nós vamos escurecer só um pouquinho a sala. Tá sendo possível visualizar aí? Tranquilo, professor. Ótimo. Gente, eu tenho aqui, duas lâmpadas, tá? Duas luzes ultravioleta. Nós temos aqui dentro uma substância fluorescente, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, Nós vamos fazer uma reação química e eu quero perguntar para vocês se essa reação é uma reação que produz a fluorescência ou não. Observa o que vai acontecer e... olha só, a espuma dá uma certa característica fluorescente, não é, gente? Já viu espuma fluorescente? Tá aí, a espuma totalmente com característica fluorescente. Mas agora eu vou tirar a lâmpada fluorescente, ultravioleta. Não dá mais fluorescente. Luz ultravioleta, fluorescente. Então isso daqui não é uma reação química que produz a fluorescência. Nem toda reação química tem condições de produzir fluorescência. É necessário que você tenha a excitação dos elétrons ali. E a excitação está sendo promovida aqui, pela luz ultravioleta. Perfeito, Márcio. Fizemos essa experiência. Agora vamos novamente trabalhar o nosso slide aqui para a gente entender o que essa experiência tem a ver com teoria atômica
a gente usou o fogo para excitar os elétrons. Nessa experiência, nós utilizamos o quê? A luz ultravioleta. Perfeito. E agora, finalmente, que a gente já tem um modelo atômico padrão para chegar na tabela periódica, vamos então falar de tabela periódica, mas focando sempre o modelo de Niels Bohr. Muito bem. Aí está tabela periódica e o modelo de Niels Bohr. Galera, tabela periódica, tá? É uma tabela que existe a necessidade de você catalogar os elementos. Quando você faz aí qualquer organização, é bom colocar em tabela que a informação fica mais fácil de ser localizada, gente. Tudo quanto a empresa faz isso, é uma forma mais eficiente de você achar informação. Lá atrás, no começo do conhecimento em relação aos elementos químicos, tentou-se organizar os elementos pela massa, mas aí a gente estudou os isótopos, não é isso, gente? Nós estudamos isótopos, o carbono 14 e o nitrogênio com massa 14 seriam o mesmo elemento químico, e não são. Então ali com a descoberta, com as ideias dos isótopos e dos isóbaros, se percebeu que a massa não era suficiente para o quê? Para organizar a tabela periódica. Mas graças aos modelos atômicos de Rutherford, que falou do próton, e também de Niels Bohr, aí a gente passou a identificar o elemento pelo próton, a carteira de identidade do átomo. E aí ficou fácil para organizar a tabela. A tabela está organizada em ordem crescente de prótons. Mas olha aqui comigo, olha que legal, gente. Olha só, aqui. Se a tabela está organizada em ordem crescente de prótons, e aí é que a gente linka o módulo laranja com o módulo vermelho. No módulo vermelho você aprendeu sobre átomo neutro, cátion e ânion. Gente, esses átomos que estão representados aqui são átomos neutros, cátions ou ânions? Exatamente, quem respondeu átomo neutro acertou, tá? Sabe por que eu estou falando isso? Porque se é átomo neutro e a tabela está organizada em ordem crescente de próton, então o número de próton é igual ao número de elétrons. Por consequência, a tabela também está organizada em ordem crescente de elétrons. E aí é que vem a relação com a eletrosfera, trabalhando o modelo de Bohr, galera. Olha só que bacana! Quando você está vendo a tabela periódica atual, ela na verdade é um reflexo da eletrosfera do átomo, pensando na distribuição de elétrons em cada camada. Olha aqui a relação que nós estamos fazendo. A primeira linha horizontal, que é o primeiro período, é o primeiro nível do átomo de Bohr. A segunda linha horizontal, o segundo período, equivale ao segundo nível, a segunda camada do modelo de Bohr. Ou seja, cada linha horizontal aqui, cada período, significa o número de camadas que esses átomos vão ter. Quem está na primeira linha horizontal vai ter apenas uma camada. A segunda linha horizontal também, 2 camadas. A terceira, 3 e assim sucessivamente. Ok? Temos que levar em consideração esses outros átomos aqui, ó, que estão presentes, a série dos lantanídeos e actinídeos, tá? Eles vão ter o mesmo número de camadas ali, respectivamente, que está localizado, por exemplo, N6, né, o nível 6 e o nível 7. Essa primeira demonstração linka para vocês o conhecimento anteriormente obtido com o modelo atômico e agora construindo a tabela periódica. Lógico que lá atrás do conhecimento, né, gente, a tabela periódica não foi construída só com o modelo atômico. Teve também as contribuições fundamental de Mendeleev. Ele que percebeu que, à medida que ele colocava os elementos nas propriedades semelhantes nas colunas, ele foi observando que isso se repetia de forma periódica, ok? Perfeito! Já que nós estamos falando disso, nós estamos olhando aqui a linha horizontal, vamos para uma próxima tabela para a gente aqui perceber a linha vertical. Olha essa tabela aqui, gente. Essa tabela aqui ela é bem didática, tá? Nós temos aqui a distribuição de todos os elementos químicos em determinados grupos, ou melhor dizendo, em grandes classes. Nós temos aqui em verde os metais, nós temos aqui em amarelo, alaranjado, os ametais, e a coluna 8 aqui, ó, os gases nobres, né, gente? Aqueles que são meio metidos a bestas, né, não se misturam com outros elementos. Na verdade, olha a palavra que eu usei, não se misturam. É errado isso que eu falei.
Eles não se ligam. E ligação química é o assunto que você vai ver no módulo amarelo. Ok? Então, cuidado, misturar é uma coisa, se ligar é outra no conhecimento da química, ok? Perfeito? Ótimo! E nós temos aqui dois elementos que eu não coloquei em nenhuma cor, porque eles foram sintetizados recentemente. E é muito mais sensato a gente aguardar para que aí o PAC, o órgão internacional, dê as informações corretas em relação a esses elementos. Perfeito! Nós temos então os períodos, que são as linhas horizontais, e temos as colunas, 18 colunas verticais. As colunas recebem uma numeração oficial que está ali em cima, ó, de 1 a 18. É a numeração internacional. Só que nós temos aqui uma numeração didática especial, que é a divisão em colunas A e colunas B. As colunas A são chamadas elementos representativos e as colunas B são os elementos de transição. Só que na coluna B só tem metal, então a gente também chama de metal de transição. Perfeito? Ótimo. E aí, Márcio, o que essa informação tem de importante para a gente? Principalmente na coluna A. O número da coluna A indica o número de elétrons na última camada. Então, ó, coluna A, 1 elétron na última camada. Coluna 3A, todos esses aqui, 3 elétrons na última camada. Isso vai ser importante lá na frente, quando você vier a estudar ligação química. Porque o número de elétrons na última camada é o número de elétrons de valência, o poder de combinação do átomo. Então, este elemento que está no nível 5 e coluna 2A, ele vai ter 5 camadas e 2 elétrons na quinta camada. Interpretação de tabela com base na eletrosfera do átomo. Isso é associar o conhecimento. Perfeito? Além disso tudo, nós temos aqui uma informação importante. Nas colunas B, que são chamadas de metais de transição, nós temos esses dois grupos que estão encaixados aqui, ó, que são acélicos, lantanídeos e actinídeos. Imagina que isso aqui é uma gaveta, essa gaveta está adentrando aqui para dentro da tabela. Ora, se isso daqui também é transição, metais de transição, e está entrando para dentro, então é metais de transição interna. É uma forma da gente facilitar esse conhecimento. Se esses são internos entrando para dentro da tabela, esses daqui tem que ser o quê? Externos. É uma forma assim simplificada para a gente lembrar disso. Perfeito? Só que tem uma informação importante. Lembra que Mendeleev falou para a gente que as propriedades semelhantes ali, ó, estão nas colunas? Exatamente. Não é à toa que a gente está separando as colunas A e B, principalmente as colunas A, a gente tem essa característica de propriedades semelhantes. Quer propriedade mais semelhante do que os gases nobres? Essa característica de estabilidade energética que faz com que esses elementos não precisem se ligar com outros átomos para alcançar a estabilidade. Perfeito? Agora, se a gente está falando das propriedades semelhantes, vamos entrar nas propriedades periódicas. E aí é que o modelo atômico de Bohr vai ser de fundamental importância para que a gente possa entender essas propriedades. Primeira propriedade, e aqui fica uma informação importante. Nós vamos focar nas 3 propriedades nessa revisão que são fundamentais. Quais são essas 3 propriedades? Uma é raio atômico. Muito bem, gente, olha que legal. Além disso, eu separei a tabela aqui nos grupos, né? Ó, representativo, gás nobre, transição e o hidrogênio, né? Tem até o exercício aí na apostila de vocês, aquele exercício da Mônica, né? Ela falou assim, ô Cebolinha, hidrogênio foi preso, ele ligou pra quem? Pra ninguém, porque ele tem família, né? Ele não tá ali na família. Horrível essa piada, né, gente? Horrível, né? Terrível, mas ela tá no exercício da apostila e faz você lembrar que o hidrogênio, ó, ele não é metal alcalino. E tem muito aluno bom de serviço que erra isso. Vê o hidrogênio aqui e fala, ah, ele é metal alcalino. Olha que coisa, gente. É uma piada boba, mas te faz lembrar que você não pode chamar ele de metal, tá? O hidrogênio está à parte da tabela. Nem é metal, nem gás nobre, ok? Ele é a parte, perfeito? É um hidrogênio. É um hidrogênio, pronto, acabou. Tranquilo? Perfeito. O que seria um raio atômico, Márcio? Se a gente pensa na tabela periódica, olha esse átomo. Núcleo, uma camada. Núcleo, 2 camadas. O que está acontecendo com o tamanho desse átomo? Está aumentando.
E aqui a gente trabalha a relação com a matemática. Raio atômico é a ideia de raio na circunferência, a distância do centro até a extremidade da circunferência, né? Falando assim de uma forma bem simplificada. Então raciocina comigo. Se nas colunas, aqui ó, de cima para baixo, vai aumentando o número de camadas, o que está acontecendo com o raio? Tá, ó, aumentando. Então o raio atômico aumenta de cima para baixo nas colunas. Agora, rapidamente, o raciocínio mais difícil, ok? Que é justamente nos períodos. Olha só o que eu coloquei aqui para facilitar a nossa vida. Coloquei o lítio, que tem número atômico 3, perfeito? 2 camadas. Então ele está no segundo período da tabela periódica. Coloquei o neônio, gás nobre, né? Especial, que também está no segundo período, 2 camadas. Observa que o raio desse é menor do que esse. Márcio, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o número de prótons no núcleo, galera. Se você tem mais prótons no núcleo, se você tem mais carga positiva, o que vai acontecer? Quanto maior a carga de prótons, os elétrons da última camada, que são negativos, vão ser mais atraídos para próximo do núcleo. Então o raio, à medida que vai aumentando o número de prótons, o raio vai o quê? Diminuindo, porque a força de atração é o quê? Maior. Então se o raio diminui nos períodos da esquerda para a direita, ele tem que crescer da direita para a esquerda. É o raciocínio contrário. Quanto menor o número atômico, maior vai ser o raio, porque menor vai ser a força de atração. Olha que doido! A gente está trabalhando com essa ideia de força de atração o tempo todo, ok? Força eletrostática. Perfeito, galera! A partir do momento que a gente trabalha o raio atômico, tá? A gente vai usar o raio atômico como referência para as outras duas propriedades que são importantíssimas. Ó, depois do raio atômico, já não passou? Agora passou. Agora, passou. Passou não, continua no raio. Isso, agora passou. Ó. Energia de ionização, gente. Olha só, antes eu tinha colocado o neônio, agora eu coloquei o flúor aqui como referência. Perfeito? Olha só, a energia de ionização é a energia necessária para retirar o elétron mais externo. Gente, responde para mim. Você já brincou com ímã em casa? É muito simples, né? Se você pega um ímã, já que é ímã de HD, né? Que ele é bem potente. Se você coloca ele bem distante, um vai atrair o outro? Não. Se você coloca ele próximo, ele vai atrair, você vai sentir na mão? Vai. Então, quanto menor a distância, maior a força de atração. Quanto maior a distância, menor a força de atração. E aí é que entra o raio. Aqui, ó. O raio entra aqui. Nas colunas, o raio não está crescendo de cima para baixo. O que está acontecendo com a distância do núcleo para o elétron que é negativo? Está aumentando. Se está aumentando a distância, é mais fácil tirar o elétron mais externo de um raio maior ou de um raio menor? Ora, do raio maior. Gasta menos energia porque ele está mais distante do núcleo e tem uma força de atração menor. Muito bem. Então, a energia de ionização, por consequência, ela tem que crescer no sentido contrário ao raio atômico. Então, ó, a energia de ionização vai crescer nas colunas de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Por quê? Porque os gases nobres nas colunas terão um menor raio. Agora, olha que doido, gente. O hélio, então, tem um menor raio, Márcio? Muita gente pensava que era o hidrogênio, né? Não, é o hélio. O hélio é o menor tamanhozinho que existe. Mas mais ainda, olha que curiosidade quando a gente trabalha raio atômico. A gente começa a entender fenômenos do nosso dia a dia. Aí você vai falar assim, Márcio, você tá doido? Você tá maluco? Não estou entendendo nada que você está falando. Gente, o gás hélio, o átomo de hélio, ele liga com outro átomo? Não. Então, o próprio átomo de hélio é a menor molécula que existe. Gente, se você tem um balão, tá, de borracha cheio de gás hidrogênio, o gás hidrogênio é H2. Tem que ter 2 átomos de hidrogênio ligados para formar a molécula de hidrogênio. O hélio não. Ele é menorzinho ainda do que o hidrogênio e só um átomo. Ah, Márcio, mas o que isso tem a ver com balão? Você que era pequeno, quando comprava aquele balão de gás hélio para ficar brincando em casa, lembra disso? Ah, bons tempos, né, gente? E aí, com o tempo, o balão ia o quê? Murchando. Mas peraí, o sistema está fechado, por que o balão estava murchando?
Porque lá dentro o gás está em movimento e o gás hélio é a menor molécula que existe. Pelos espaços vazios que existem na estrutura da borracha, sim, existem espaços vazios quando aquela borracha está esticando, o gás hélio vai saindo gradualmente, porque ali dentro ele está em movimento e compressão. E aí o que vai acontecendo? O balão vai ficando murchinho com o tempo. Agora você entendeu por que o balão é murchado? Porque o gás hélio tem o menor raio. E é a menor molécula que existe. Conhecimento científico, galera. Perfeito! Trabalhamos essa ideia, então, da energia de ionização. Quem tem as maiores energias de ionização, gente? Os gases nobres. Eles não fazem ligação para tirar elétron dele e gastam uma energia o quê? Absurda! Perfeito! Terminamos a energia de ionização e agora fica a pergunta, Márcio, qual que é a outra propriedade que é extremamente importante? Você falou sobre raio atômico, energia de ionização e agora, qual que falta? Exatamente, falta a eletronegatividade. Gente, a eletronegatividade você vai trabalhar nesse módulo, você vai trabalhar lá na frente ligação química, você vai trabalhar interação intermolecular, você vai trabalhar quando entrar em química orgânica lá no futuro, ok? A eletronegatividade é muito importante para a gente entender alguns conceitos de várias substâncias, inclusive da estrutura dessas substâncias, tá? Então, o que seria a eletronegatividade? Seria a força que um átomo, vai exercer sobre a eletrosfera de outro átomo numa condição de ligação química. Ah, Márcio, então tem que ter uma condição de ligação química? Sim. Olha o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Coloquei o átomo de lítio e coloquei o átomo de flúor. Eu peguei a eletrosfera, a última camada do átomo de flúor, e posicionei próximo à última camada do átomo de lítio. Só que olha em detalhe, gente, vocês perceberam que o tempo todo para explicar isso, eu estou usando o modelo de Bohr? Tudo com eletrosfera em níveis de energia. Então, por isso que eu introduzi a aula começando com o modelo de Bohr, para que a gente possa entender que o conhecimento é construído de forma sequencial. E não achar assim, vou ver tabela periódica sem ter visto todo o conhecimento, está tudo certo. Se eu não tivesse um modelo representativo para o átomo, a gente ia conseguir explicar alguma coisa de raio, de energia de ionização, de eletronegatividade? De forma nenhuma. Eu quis enfatizar isso, para que você entenda que quando o Cronos planejou as aulas e até os módulos, é uma sequência de raciocínio lógica. Então você está sendo muito bem assessorado em relação a isso. A prova está aqui, ok? Perfeito! O que seria então a eletronegatividade? A força que um átomo, a força de atração que um átomo exerce na eletrosfera de outro átomo. Perfeito? Gente, olha só. Lítio, maior raio atômico. Flúor, menor raio atômico. Por que o raio atômico do flúor é menor? Porque tem 9 prótons. Esses 9 prótons atraem a eletrosfera com mais força. Portanto, o raio vai ser menor, mesmo os dois átomos tendo duas camadas. Perfeito? Agora, olha para cá, fazendo favor. Olha só este núcleo em relação a esse ponto da eletrosfera. E olha, este núcleo em relação a esse ponto. Eu coloquei até a distância aqui, gente. Esse ponto é o ponto da ligação, né? E a distância até aqui e a distância desse núcleo aqui é muito maior. É a ideia do ímã. Quem vai ter maior força de atração nesse ponto? Este núcleo ou este núcleo? O núcleo da direita, certo? Porque ele está mais próximo desse ponto. Além disso, este núcleo tem 9 prótons. Então, 9 cargas positivas. Esse núcleo tem 3 cargas positivas. Quem exerce mais força de atração? 9 cargas positivas ou 3 cargas positivas? 9. Então, nós temos duas condições. A distância ser menor e a carga positiva ser muito maior. Quando este elétron passar por aqui, este elétron vai ser mais atraído por este núcleo ou por este núcleo? Obviamente que é por esse. Por estar mais próximo e ter mais carga positiva. Então, a gente simplifica que a eletronegatividade é a força que um átomo exerce na eletrosfera de outro átomo, numa ligação química, mas a gente tem que entender o porquê das coisas. O porquê é esse. É porque ele tem um raio menor, mais prótons, e quando o elétron passar ali, a força de atração desse núcleo do elétron do
outro átomo é muito maior do que o núcleo desse átomo no seu elétron. Então aqui, esse átomo, a força é tão grande que ele vai tirar este elétron, ok? Mas aí é assunto de ligação química, não vamos entrar nesse detalhe agora não, tranquilo? Agora raciocina comigo. Se eu disse que a eletronegatividade acontece numa ligação química, gás nobre faz ligação química? Não, ele é estável naturalmente. Lógico que eu estou falando em condições naturais. No laboratório forçando dá, tá gente? Viu? Dá sim, sem problema. Falar nisso, até em universidade aqui de pesquisa, nós temos o espectrômetro de plasma, ok? Onde se pega o gás nobre argônio, coloca no espectrômetro, a temperatura chega a 5.000 graus e o plasma ali, na verdade, vai ser que os elétrons do argônio vão ser ejetados. Os elétrons vão ficar fora da eletrosfera do átomo. Olha a temperatura para fazer isso no gás nobre, gente. 5.000 graus, ok? Mas não vamos entrar em detalhes em relação a isso não. Só estou mostrando para vocês que tem como fazer algumas coisas ali com os gases nobres. Mas então o gás nobre não entra na propriedade de eletronegatividade. Perfeito. Então vai entrar apenas todos os outros elementos. Então a propriedade de eletronegatividade ela vai crescer no sentido contrário ao raio. Quanto menor o raio, como a gente demonstrou, maior a força de atração do núcleo no outro átomo. Portanto, também vai crescer nas colunas de baixo para cima e da esquerda para a direita, finalizando aqui, ó, no flúor, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Perfeito? Muito bem, turma. Isso aí é a nossa revisão de tabela periódica. Tá? Nós abordamos aqui os pontos principais da tabela periódica: energia de ionização, eletronegatividade e raio atômico. Mas principalmente, tente entender bem a eletronegatividade. Vai ser de fundamental importância para que você possa entender os conteúdos que vão vir depois, tá? São conteúdos bem assim específicos, ligação química e interações intermoleculares. A eletronegatividade vai ser muito importante para que a gente possa entender isso depois. Galera, essa foi a nossa aula de revisão, bem rápida, bem objetiva, focando no que é essencial para a tabela periódica. E lembra, gente, o conhecimento é em escada. Se você não entendeu o modelo atômico, não entendeu tabela, não entende ligação química, não entende interação, não entende reação química. Ué, Márcio, então é tudo uma escadinha? Se alguém mudar alguma coisa no modelo atômico, vai mudando escadinhas e todo conhecimento? Essa é a ideia. Porque uma teoria vai gerando outra e assim a ciência vai evoluindo e melhorando no seu conhecimento. Turma, grande saudade de vocês. Vocês sabem que se eu tivesse ali com vocês presente, alguém já tinha vindo aqui como cobaia, né? Óbvio, né? Então, assim, saudade de vocês. Não sei quem tá aí vendo aí, mas ó, grande abraço, muita saudade. Estou torcendo para isso passar rápido, para voltar a interagir com vocês pessoalmente, ó. Grande abraço e tchau, tchau para vocês, ok? Até mais!